Pode estar sentado. Tenho muitas vezes para o Senhor, se tinha uma palavra para essa noite, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor foi gerado no nosso coração. Josué capítulo 3, verso 9. Josué está assumindo o chamado de Moisés. Versículo 9 fala assim, Josué 3, verso 9. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, teu Deus. Josué tinha recebido algo de Deus, uma direção de Deus. Ele falou: venham cá, filhos de Israel, e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eu vou expulsar todos os seus inimigos, que estão na terra que eu jurei dar aos seus pais. Eis que a arca da aliança do Senhor, e aí vem a instrução. Ele se faz lembrar da promessa e agora vem a instrução. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. A presença de Deus vai na frente. E agora escolham 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Liderança. Quando as plantas os pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo sair das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, e aí vem uma explicação interessante, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Então dizer que o Jordão era raso e era fácil, está aqui algo bem interessante. As águas que vinham de cima pararam de correr e levantaram-se um montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Josué tinha uma missão, fazer o povo entrar na terra prometida, mas tinha um Jordão no meio. A direção era que os sacerdotes que levavam a arca fossem adiante do povo. Você lê um pouco antes, fala na distância de mais ou menos 1 quilômetro, para que não tivesse risco de ninguém se achegar muito perto da arca e levar a mão e tal e morrer. Então, com segurança. Mas o fato é que quando eles tocassem os pés nas águas do Jordão, ia se abrir. Só que o detalhe não está aí. Domingo passado eu falei para você e preguei nessa igreja que talvez as maravilhas, ou muitas vezes as maravilhas que o Senhor faz na sua vida não tem a ver com você. O propósito é para o outro. Moisés teve uma experiência, foi a palavra da semana passada, Moisés teve uma experiência de ver uma sarça ardente, mas não tinha nada a ver com ele. A sarça ardente era um chamado para salvar o outro. E agora o texto termina dizendo que que quando os sacerdotes passassem, era para eles pararem no meio do Jordão, firmar o pé, para que o povo pudesse passar. Deixa eu te falar, querido, Deus está dizendo para você e para essa igreja nessa noite: eu preciso de homens e mulheres que queiram firmar os pés em favor de outra pessoa. Eles podiam passar o Jordão, passar a arca, mas quando eles chegassem do outro lado e os pés deles saíssem das águas, as águas iam voltar. O povo ia morrer. O povo não ia passar.
1 quilômetro de distância. Não é firmar o pé um pouquinho, não é firmar o pé um tiquinho, é firmar o pé até que o povo que está na distância de 1 quilômetro chegue até aqui e atravesse o Jordão e passe por mim e chegue até o final, e aí sim eu posso continuar andando. Firmar o pé quer dizer correr o risco pelo outro. E se o milagre acabar? E se o rio fechar? E se acontecer algo errado? Se eu ficar igual Pedro lá, quando ele falou, é Jesus, então vem estar comigo, então eu vou, mas de repente bate um vento, tem medo, e começa a afundar, e se acontece isso, eu vou morrer? Firma o teu pé. Tem um monte de gente esperando você firmar o pé no Jordão, para eles passarem a seco e conhecer a terra prometida, conhecer a vida que Jesus tem para cada um de nós, conhecer a vida que você já vive, que eles não experimentou ainda. Sabe por que tem milhares e milhares de pessoas que não experimentaram Jesus ainda? Porque precisa ter um povo que firma o pé. Vou pagar o preço por você aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Pode passar. Mas tem uma muralha de água aqui. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, povo. Eu estou aqui segurando. Pode passar. Tem um GC que deve firmar o pé no meio do Jordão. Todo mundo pode ter agenda, mas o líder do GC não pode, porque ele tem que firmar o pé no meio do Jordão. Quinta-feira, quarta-feira, sexta-feira, sábado, seja lá o dia que for o seu GC, você tem que firmar o pé. Mas tem aniversário da periquita do vizinho, tem que firmar o pé. Mas tem agenda, tem que firmar o pé. Se você não firmar o pé, pode ser que naquele dia alguém morra afogado. Mas se você firmar o pé, você pode proteger alguém de tirar a sua própria vida, de acabar com o casamento, de ser curado de câncer, de ter uma experiência tremenda na vida. Por que não aconteceu? Porque alguém não firmou o pé. Porque alguém não disse assim, a prioridade é Jesus. A prioridade é Jesus. Nós vamos encontrar um monte de desculpa para isso. Eu não queria pregar hoje. Nós vamos encontrar uma desculpa para isso. Não, pastor, é porque primeiro é a família. Eu tenho que fazer porque a família tem primeiro. Você acha que os sacerdotes não tinham família? Quem ia ficar... Será que se eles morressem ia ficar alguém viúva? Órfão? O que você acha? Alguém precisa firmar o pé, querido. Eu queria desafiar você a pensar sobre isso nessa noite. Manter isso aqui. Manter essa estrutura. Manter a palavra que Deus tem nos dado. Manter a agenda que Deus nos liberou para a gente fazer. Precisa de homens e mulheres que firmem o pé. Eu sei que nós já temos. Mas para chegar onde Deus quer, nós vamos precisar de mais homens e mulheres que firmem o pé. E deixa eu te falar como é que faz para firmar o pé. Só tem um jeito de você firmar o pé. Sabe quem firmava o pé? Era só quem estava carregando a arca, a presença de Deus. Quem não carregava a presença passava direto, só atravessava o Jordão. Mas quem carrega a presença de Deus faz parte da história. Muda vidas, salva pessoas, transforma realidades. Você precisa carregar a presença do Senhor. Não tem mais uma arca, não tem mais um objeto. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele é o nosso Senhor, o nosso Consolador, o nosso professor, o nosso mentor, o nosso guia, a direção da nossa vida. Mas Ele precisa ter esse papel na nossa vida de verdade. Ele não pode ser só o nosso ponto de socorro. Ele não pode ser só a nossa a boia no dia do afogamento. Ele não pode ser só algo que você experimenta quando você já tentou todas as coisas. Sabe por que nós tentamos muitas coisas? Porque nós não paramos para dizer, Senhor, o que o Senhor quer?
E aí nós vamos para tentativa e acerto, tentativa e acerto, tentativa e acerto. Isso desgasta. Isso depõe contra o Evangelho. Isso deteriora a imagem de Deus na sua vida. Agora, se você parar e falar: Senhor, eu não vou me mover enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto não tiver paz no meu coração, enquanto não ouvir do Senhor, eu não vou me mover. Mas vai tomar um prejuízo, mas não vai dar certo, mas você vai perder o prazo, mas não tem problema, eu não posso perder a presença de Deus. Eu não posso perder a minha ligação com o Espírito Santo. Eu não quero perder Deus na minha vida. A minha oração desde o começo desse ano tem sido: Jesus, não devolve meu coração. Eu te entreguei o meu coração, não devolve. Fica com ele. Eu sei que muitas vezes eu quero tomar de volta. Muitas vezes eu faço pirraça, muitas vezes eu enfraqueço, eu falo: me dá ele aqui de volta também. Mas quando eu fizer isso, não me devolve. Fica contigo. Porque na verdade eu não quero ele de volta. Eu só não estou num bom dia. Fica com o nosso coração, Jesus. Fica com o coração dessa igreja, Jesus. Você pode dizer isso para o Senhor Jesus nessa noite. Você pode dizer para Jesus: fica com o meu coração. Fica comigo. Eu não quero de volta. Eu não quero de volta, Jesus. Quantos homens e mulheres o Senhor pode contar que vão firmar o pé no Jordão? Quantos homens e mulheres vão dizer para o Senhor: Senhor, conta comigo. Vou firmar o pé lá em casa. O meu Jordão é lá em casa. Quantos homens, o sexo masculino, eu não estou falando mais de forma genérica, quantos homens, o sexo masculino, vão firmar o seu pé e vão dizer: Senhor, aqui é comigo. Eu vou segurar esse Jordão aqui, em teu nome, para a tua glória, para salvar minha casa. Eu vou segurar esse Jordão. Eu não vou sair correndo. Eu não vou salvar minha pele primeiro. Quantos?